Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós. Bom, hoje, de modo especial, dando prosseguimento aos nossos estudos literários, vamos tratar hoje sobre o humanismo em Portugal. Sim, o humanismo é aquela fase de transição entre o medievo, entre o trovadorismo e o classicismo, que vai ter como figura principal em Portugal Camões. Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Ele desempenhou um papel significativo no contexto do teatro humanista em Portugal durante o século XV. Suas obras são marcadas por uma fusão única de elementos populares, religiosos e culturais, que refletiam os ideais humanistas de sua época. Vamos ver algumas das obras principais. Primeira, Alto da Barca do Inferno, de 1517, uma de suas obras mais conhecidas. Esse auto representa uma sátira moral que explora as questões da vida após a morte. Gil Vicente usa personagens alegóricas para questionar valores éticos e sociais, contribuindo para uma reflexão crítica sobre a condição humana. Alto da Índia, de 1509 a 1510. Nesta obra, Gil Vicente aborda temas ligados à expansão marítima portuguesa. Ele utiliza o encontro entre culturas para explorar questões de identidade, exploração e as complexidades da colonização, inserindo elementos humanistas na contextualização histórica. Temos também o Alto da Alma, de 1508 a 1513. Neste alto, o autor mergulha na jornada espiritual da alma humana. A obra combina elementos alegóricos com reflexões sobre a natureza do homem, destacando a busca pelo conhecimento e a relação entre a alma e Deus. Bom, as contribuições para o teatro humanista. Vamos lá. Integração de elementos clássicos. Gil Vicente incorpora elementos clássicos e mitológicos em suas peças, conectando-se à tradição humanista que valorizava a cultura greco-romana. Temos também a crítica social e moral. Suas obras, muitas vezes, apresentam críticas sociais e morais, demonstrando uma consciência aguçada das questões éticas da época. Isso reflete o espírito crítico característico do humanismo. Ao retratar personagens complexas e situações que testam a moralidade, Gil Vicente contribui para uma análise aprofundada da natureza humana, uma característica central do humanismo. Outra figura importante é Fernão Lopes, que foi um historiador e cronista do século XV. Ele desempenhou um papel crucial ao documentar eventos históricos
e refletir os ideais humanistas em suas obras. Algumas de suas obras nós podemos contar como a Crônica de Dom João I, de 1419 a 1423. Nesta crônica, Lopes narra os eventos que levaram à ascensão de Dom João I ao trono. Sua abordagem vai além da simples narrativa factual, explorando os motivos, as personalidades e os valores envolvidos, refletindo uma preocupação humanista com a compreensão profunda do passado histórico. Além dessa crônica, nós temos também a crônica de Dom Pedro I, de 1434 a 1449. Ao documentar o reinado de Dom Pedro I, Fernão Lopes evidencia uma preocupação com a análise psicológica das personagens históricas, destacando a influência do contexto cultural e social em suas ações. Nós temos aqui uma reflexão humanista. Vamos prestar atenção à contextualização histórica. Fernão Lopes vai além de uma mera narrativa cronológica. Ele busca entender os eventos dentro de seus contextos culturais e sociais, alinhando-se com os princípios humanistas de compreensão profunda e contextualizada. Sua abordagem reflete uma valorização da educação como meio para compreender a complexidade da história, contribuindo para a promoção dos ideais humanistas no campo intelectual. Tanto Gil Vicente quanto Fernão Lopes, cada um em seu campo, desempenharam, portanto, papéis cruciais na introdução de elementos humanistas na cultura portuguesa do século XV, enriquecendo a produção artística e intelectual daquela época. Suas obras são, portanto, testemunhos significativos da intersecção entre a tradição local e os ideais humanistas emergentes na Europa renascentista. Não se deve esquecer, por exemplo, que na Crônica de Dom Pedro I há uma das passagens mais significativas da literatura brasileira, que é a morte exatamente da amada de Dom Pedro I, que foi Inês de Castro, que será rememorada um século depois por Camões em sua obra Os Lusíadas. Portugal teve a influência de movimentos humanistas de outros países europeus, evidentemente. Vamos prestar atenção aqui. O movimento humanista teve um impacto disseminado por toda a Europa durante o Renascimento, influenciando pensadores, artistas e líderes em vários países. Três movimentos humanistas notáveis foram o humanismo italiano, o humanismo norte-europeu e o humanismo ibérico. Vamos prestar atenção em cada um deles. O humanismo italiano, caracterizado pela redescoberta das obras clássicas e uma ênfase na literatura, arte e filosofia. O humanismo italiano, liderado por figuras importantíssimas, vamos prestar atenção, como Petrarca e Pico della Mirandola, teve um papel fundamental na formação das ideias ou dos ideais renascentistas. Nós tivemos também o humanismo no norte da Europa. Vamos prestar atenção. Humanistas como Erasmo de Roterdã destacaram a importância da educação clássica, do ceticismo e da reforma religiosa. Não diretamente, mas de uma forma indireta. Este movimento contribuiu para o surgimento
da Reforma Protestante e influenciou a concepção de educação humanista em todo o continente. E também tivemos o humanismo que nós podemos chamar de ibérico, centrado em Portugal e Espanha, que foi influenciado pelas correntes humanistas vindas do sul da Europa. A expansão marítima portuguesa contribuiu para a assimilação dessas influências, enquanto a Espanha testemunhou uma síntese entre o humanismo e o fervor religioso. Bom, tivemos a incorporação e adaptação dessas ideias em Portugal. Vamos prestar atenção. Nós tivemos a expansão marítima e as trocas culturais. A expansão marítima portuguesa trouxe uma intensificação das trocas culturais. Os contatos com outras civilizações enriqueceram o repertório intelectual e artístico, integrando influências humanistas provenientes principalmente da Itália. Além disso, nós tivemos o patronato real e o mecenato. O patronato real, especialmente de Dom João II, desempenhou um papel crucial ao patrocinar estudiosos e artistas. Isso facilitou a importação e assimilação de obras humanistas, incentivando a produção cultural local, que refletia os ideais renascentistas. Além disso tudo, nós tivemos, portanto, então, a adaptação à realidade portuguesa, pois os humanistas portugueses como Gil Vicente e Fernão Lopes adaptaram as influências humanistas à própria realidade de seu país. Gil Vicente, por exemplo, incorporou elementos populares em suas peças teatrais, os seus autos, proporcionando uma expressão única dos ideais renascentistas no contexto local, apesar de os autos serem também medievais, terem origem medieval. Além disso, nós tivemos o desenvolvimento da língua portuguesa. A valorização do conhecimento clássico impulsionou o desenvolvimento da própria língua portuguesa. A tradução de obras clássicas para o vernáculo permitiu que uma audiência mais ampla tivesse acesso ao conhecimento humanista. Isso contribuiu para a formação de uma cultura literária nacional. A incorporação das influências humanistas em Portugal não apenas enriqueceu a produção cultural, como também desempenhou um papel fundamental na transformação da mentalidade e no estabelecimento das bases para o Renascimento português. A síntese entre a tradição local e as influências europeias moldou de maneira única o desenvolvimento cultural do país. O papel do patronato real e iniciativa sob o reinado de Dom João II na promoção do humanismo. Isso é muito importante, que os reis ajudaram muito. Então vamos prestar atenção. Durante o reinado de Dom João II, de 1481 a 1495, o patronato real em Portugal desempenhou um papel crucial na promoção do humanismo, contribuindo para o desenvolvimento cultural do país. O monarca demonstrou um interesse significativo nas artes, na educação e no conhecimento, adotando medidas específicas para impulsionar o ambiente intelectual português. Vamos lá, conhecer o que é o mecenato cultural. Vamos lá. Dom João II foi um notável mecenas das artes, patrocinando artistas, poetas e estudiosos. Seu mecenato foi essencial para a criação de uma atmosfera cultural propícia ao florescimento do humanismo em Portugal. O monarca reconheceu a importância da educação e do conhecimento
como instrumentos de progresso. Investiu em iniciativas educacionais, promovendo a formação de uma elite intelectual capaz de liderar o país em diversas áreas. Isso é muito interessante. Dom João II, por exemplo, apoiou a criação e a manutenção de instituições culturais, como bibliotecas e academias. Esses centros se tornaram locais de encontro para estudiosos e artistas, fomentando o intercâmbio de ideias e o desenvolvimento cultural de Portugal. Algo muito importante nesse período foi também a tradução de obras clássicas. Então, sob seu reinado, houve um esforço significativo para traduzir as obras clássicas greco-latinas para o vernáculo, ou seja, para a língua portuguesa. Essa iniciativa visava a tornar acessível o conhecimento clássico a uma audiência mais ampla, constituindo para a disseminação dos ideais humanistas. A expansão marítima portuguesa sob Dom João II não apenas trouxe riquezas materiais, mas também estimulou trocas culturais. O contato com outras civilizações enriqueceu o repertório intelectual português, permitindo a assimilação de ideias humanistas de diferentes partes do mundo ao reino. Além disso, Dom João II não só protegeu, como também incentivou intelectuais e artistas, proporcionando um ambiente seguro para a expressão criativa e intelectual. Essa atitude encorajou a produção cultural sem temores de represálias, proporcionando a livre expressão dos ideais humanistas. O patronato real durante o reinado de Dom João II desempenhou um papel fundamental na construção de uma cultura intelectual e artística rica de ideais humanistas. Suas iniciativas não apenas patrocinaram a produção cultural, mas também estabeleceram as bases para o desenvolvimento de uma identidade cultural portuguesa, influenciada exatamente pelo Renascimento europeu. Não esqueçam, deem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês recebam a notificação de todos os vídeos que nós vamos postando aqui, tá bom? Aqui é o professor Jack Brandão, estamos aqui mais uma vez nesse canal Imagens em Foco. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal!